Olá pessoal, meu nome é Camila Cudesso e nesta aula nós vamos discutir o tema cinemática unidimensional. O objetivo dessa aula é a gente discutir sobre as funções horárias. Nós vamos ver como obter a função horária da posição a partir da função horária da velocidade. Vamos discutir um caso particular para o movimento com velocidade constante. Vamos ver como obter a função horária da velocidade a partir da função horária da aceleração e discutir mais um caso particular que é o movimento com aceleração constante. Na aula anterior, nós vimos que a velocidade instantânea ela é obtida a partir do cálculo do limite da expressão da velocidade média para um ΔT muito pequeno, ou seja, para um intervalo de tempo tendendo a zero. E a gente também discutiu na aula anterior que o limite dessa expressão é a própria definição da derivada temporal da função horária da posição no instante de tempo t igual a t0. Lembrando que esses conceitos de limite e derivada vão ser conceitos que vão ser formalizados no curso de cálculo de vocês. Bom, o que é importante da gente extrair dessa expressão, dessa primeira expressão que eu coloquei aqui no slide, é o seguinte. A gente observa que a partir da função horária da posição, se eu derivo essa função horária da posição no tempo para um instante de tempo t igual a t0, eu obtenho a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade no instante t0. Por outro lado, se eu conheço essa função horária da posição e, mais uma vez, eu faço a derivada dessa função, mas sem impor, sem dizer em qual instante de tempo eu estou derivando essa função horária da posição, eu obtenho a função horária da velocidade. Ao longo do curso vai ficar mais claro essa diferença de quando a gente deriva uma função horária num dado instante de tempo e quando a gente apenas deriva essa função horária para qualquer instante de tempo. O importante é que vocês tenham em mente que nesse primeiro caso eu obtenho a velocidade instantânea e que no segundo caso eu vou obter a função horária da velocidade, tá? E eu vou querer que a gente se concentre nesse segundo caso. Então, conhecida a função horária da posição de um movimento, se eu derivo essa função horária da posição no tempo, eu vou obter a minha função horária da velocidade. Agora, será que o caso contrário existe? Será que se eu conheço a função horária da velocidade, a partir de alguma operação, eu posso obter a função horária da posição? Se existe, como que eu posso obter essa relação? Vamos tentar ter uma intuição física do problema que a gente está tratando aqui. Vamos considerar um intervalo de tempo muito pequeno, então estou considerando um ΔT pequeno. Considerando esse caso, a gente sabe que nós podemos dizer que a velocidade instantânea é dado por essa expressão, é aproximadamente igual a essa expressão daqui. Dessa expressão, nós podemos obter que o deslocamento, que é o x no instante t0 mais o intervalo ΔT menos x no instante t0 é aproximadamente a velocidade no instante t0 vezes o intervalo de tempo. Bom, então o que a gente está vendo aqui é que a partir dessa expressão, nós temos que o deslocamento ele é aproximadamente a velocidade no instante t0 vezes o intervalo de tempo. E é importante a gente destacar aqui que o conhecimento dessa velocidade instantânea, ele apenas permite a gente determinar o deslocamento, tá? Eu só consigo determinar o meu ΔX. Para eu conseguir determinar a posição, ou seja, para eu conhecer quem é o meu x no instante t0 mais ΔT, eu preciso conhecer o x no instante t0, ou seja, eu preciso conhecer a posição no instante t0. Bom, então a gente já sabe como proceder quando o intervalo de tempo é pequeno. Agora, como que a gente faz quando o intervalo de tempo não for pequeno? Mais precisamente, vamos considerar que a gente conhece a função horária da velocidade e a gente quer, a partir dessa função horária da velocidade, obter a função horária da posição. Uma estratégia é a gente dividir o intervalo de tempo, tá, em N intervalos de tempo, de modo que cada intervalo de tempo seja pequeno.
Então, vamos considerar aqui, nós temos, né, o nosso gráfico, aqui eu tenho a função horária da velocidade em função do tempo. E o que eu vou fazer é pegar o meu intervalo de tempo e dividir esse intervalo em N intervalos de tempos menores, de modo que cada intervalinho de tempo que eu dividir seja muito pequeno. E por que eu vou fazer isso? Porque eu já sei como proceder quando o meu intervalo de tempo é pequeno. A gente fez isso no slide anterior. Quando o intervalo de tempo é pequeno, a gente pode utilizar essa expressão que está aqui no slide. O deslocamento é aproximadamente igual à velocidade instantânea vezes o intervalo de tempo. Bom, então o que a gente vai fazer é aplicar essa expressão, tá? Então, o nosso intervalo de tempo está dividido, se a gente olhar aqui para o eixo do tempo, do gráfico, eu tenho um instante inicial, que é 0, e em seguida eu dividi instante t1, t2, t3, até chegar no instante tn, tá? E agora o que a gente vai fazer é tentar aplicar essa expressão nesse caso. Então, a gente pode calcular o seguinte, né? O deslocamento nesse primeiro intervalo de tempo, saindo, né? Começando do instante 0 e indo para um instante t1. Então, eu só apliquei, substituí aqui na nossa expressão. Então, nós temos que a posição no instante t1 menos a posição no instante inicial, que é 0, vai ser aproximadamente igual à velocidade no instante 0 vezes esse intervalo ΔT1. E quem é esse intervalo ΔT1? Nada mais é do que um instante final, T1, menos o instante inicial que a gente está adotando como sendo 0. Então, a partir dessa expressão, a gente consegue obter que a posição no instante T1 é aproximadamente igual à posição no instante inicial mais a velocidade no instante inicial vezes o intervalo ΔT1. Sendo que a única coisa que eu fiz aqui foi trocar a posição inicial de lado, tá? Ela estava do lado esquerdo da equação, passou para o lado direito. Bom, a gente pode continuar com esse raciocínio e agora repetir ele para o segundo intervalo de tempo, tá bom? Então, agora eu vou calcular o deslocamento, considerando a minha posição final no instante t2, então eu tenho posição no instante t2, menos a posição no instante anterior, que é o instante t1. E isso é aproximadamente igual à velocidade no instante t1 vezes o segundo intervalo de tempo. E esse segundo intervalo de tempo agora, ele vai ser t2 menos t1. Então, a gente vai aplicar os nossos dados na nossa equação, e agora é importante lembrar que eu tenho uma expressão para minha posição no instante de tempo t1, que é justamente a expressão que está escrita acima. Então, eu vou substituir essa expressão na minha equação, tá bom? Então, a gente obtém agora que a posição no instante t2, ela é aproximadamente igual à posição no instante 0, mais a velocidade no instante 0 vezes o intervalo de tempo 1, mais a velocidade no instante t1 vezes o intervalo de tempo 2. E a gente pode continuar com esse cálculo para todos os intervalos de tempo que eu tenho aqui apresentados, tá bom? E aí, aqui eu coloco explicitamente, mais uma vez, a expressão para o terceiro intervalo de tempo. Vocês podem verificar ela com mais calma. Então, a ideia é que a gente vai observar que sempre a posição num dado instante de tempo, ela é escrita aproximadamente, né, pela posição inicial e em seguida ela é acompanhada por um somatório de termos que são semelhantes. A gente pode ver que ele obedece sempre o mesmo formato, né? A velocidade num dado instante de tempo vezes o intervalo de tempo, respeitando, é claro, que os índices aqui são diferentes. Então, a gente pode escrever uma expressão generalizada, tá? Para isso, para essa expressão da posição. Então, o que eu fiz aqui na última equação do slide. Eu tenho aqui que o deslocamento, presta atenção que eu mudei a posição inicial de lado, de novo na equação. Então, a gente consegue escrever que o deslocamento, ele é aproximadamente igual a um somatório, tá? Esse símbolo representa uma soma desses termos, que é a velocidade vezes o intervalo de tempo, respeitando os índices. Vocês podem fazer como exercício e vocês vão ver que cada vez que eu substituo os índices do meu somatório aqui na minha equação, eu vou obtendo os termos do meu deslocamento, tá bom?
Vamos pensar agora uma interpretação geométrica para isso, né? Então, a gente conseguiu obter que esse deslocamento ele é aproximadamente igual a um somatório de um termo que é a velocidade num determinado instante de tempo vezes o intervalo de tempo. Vamos olhar agora o que representa, né, geometricamente essa velocidade vezes esse intervalo de tempo. Se a gente olhar aqui para o nosso gráfico, a gente pode observar o seguinte: escolhendo um determinado instante de tempo, a gente tem que a velocidade ela é exatamente a altura desse meu retângulo. Repare que tem um retângulo que está destacado de verde no nosso gráfico, tá? E, bom, então a velocidade vai representar essa altura e o ΔT é justamente essa largura do nosso retângulo. Então, velocidade vezes intervalo de tempo, ele está representando geometricamente aqui a área desse retângulo, tá? Então, nós podemos observar que essa multiplicação de velocidade por intervalo de tempo é numericamente igual à área compreendida embaixo da curva V de t, que é a função horária. Então, na verdade, quando eu estou somando cada um desses termos, eu estou somando aqui termos que são numericamente iguais às áreas desses diversos retângulos que estão aqui abaixo da minha curva. Então, se eu somo todos eles, o que eu tenho no final é a área compreendida abaixo dessa curva. Bom, se eu tomar o limite desse somatório para quando o meu intervalo de tempo é muito pequeno, a gente vai ver, vocês vão ver isso no curso de cálculo também de vocês, que isso é exatamente o conceito de integral. Então, quando você integra uma determinada função, você está calculando a área dessa função. Tá ok? Aqui eu deixo um primeiro exercício para vocês fazerem. Eu quero que, dado esse gráfico da velocidade em função do tempo, eu quero que vocês obtenham a função horária da posição, ou seja, eu quero que vocês apliquem exatamente o que a gente fez nos slides anteriores. Bom, avançando aqui na aula, a gente vai ver que esse mesmo procedimento que a gente usou para obter a função horária da posição a partir da velocidade, pode ser aplicado também para obter a função horária da velocidade a partir da aceleração. E aí eu convido vocês a repetirem os cálculos que a gente fez nos slides anteriores e aplicar agora para esse segundo caso. O resultado que a gente vai obter é que, dada a função horária da aceleração, eu posso integrar essa função para obter a função horária da velocidade. Ou, se eu olhar para o gráfico da aceleração em função do tempo, eu posso calcular a área sobre a curva, e a área dessa curva ela é numericamente igual ao meu ΔV, que é a minha variação da velocidade. E se eu conheço a minha velocidade no instante de tempo inicial, eu consigo obter a minha função horária da velocidade. Vamos fazer um exemplo, né, que reúne todos os conceitos que a gente discutiu anteriormente. Vamos considerar um movimento de queda livre, que é um movimento onde um corpo é abandonado do repouso de uma certa altura. Bom, nós temos que esse corpo, no caso aqui do nosso slide, é uma bola, a gente pode pensar isso assim, e ele vai cair de uma determinada altura. Esse movimento de queda é um movimento acelerado, e a bola, né, que está caindo, ela está sob a aceleração da gravidade. Nós temos que o módulo do vetor da aceleração, o módulo desse vetor vai ser igual a g, que é o valor da aceleração da gravidade, que vocês já conhecem lá da escola. A aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos o gráfico dessa aceleração em função do tempo, e aí, como essa aceleração ela é constante, ela tem sempre o mesmo valor, em função do tempo, esse gráfico ele vai ser representado por uma linha horizontal. Como o eixo positivo aqui na nossa figura está orientado para cima e a aceleração da gravidade ela atua no sentido oposto, então nós marcamos aqui no nosso gráfico menos g. Nós podemos escolher um determinado instante de tempo no gráfico e obter a função horária da velocidade a partir desse gráfico. A gente já sabe que a área sobre a curva é numericamente igual à nossa variação da velocidade.
A área que nós temos sobre a curva é a área desse retângulo. E a área desse retângulo, então, vai ser G vezes T. Então, a minha variação da velocidade é igual a menos GT. Cuidado para não esquecer do sinal, a gente tem que levar esse sinal em conta. Bom, o ΔV é a velocidade num instante de tempo t, mas essa é menos a velocidade no instante de tempo inicial. A bola ela é abandonada do repouso, logo a nossa velocidade no instante inicial é zero. Ela foi abandonada do repouso, a velocidade inicial dela vai ser zero. Então, nós temos que o v em função de t, ele é igual a menos gt. E essa é a nossa função horária da velocidade. Agora, a partir dessa função horária, eu deixo como um segundo exercício para vocês obterem a função horária da posição. Então, agora eu tenho aqui um gráfico da velocidade em função do tempo e eu quero que vocês agora obtenham a função horária da posição. Nossa aula encerra-se por aqui. Eu sugiro que vocês voltem ao slide objetivos da aula e avaliem se vocês compreenderam esses conceitos. Caso não tenham compreendido, assistam o vídeo novamente, leiam o livro-texto, tragam as suas dúvidas para a aula. E eu deixo também uma terceira atividade para vocês fazerem, que eu quero que vocês pesquisem sobre a interpretação geométrica da derivada. Então, vocês vão pesquisar sobre isso e trazer os resultados para a aula presencial, tá? E, bom, pensem também em outras perguntas, né, sobre os conceitos que foram tratados, tá bom? Até a próxima!